Educação à distância, mudando realidades. Então, tudo bem, vamos voltar ao trabalho. Como é que estamos? Vamos voltar ao nosso tema das medidas socioeducativas, depois dessa explanação maravilhosa feita pelo professor Antônio a propósito do CIPIA, que amanhã voltará ao assunto e vamos nos qualificar para preencher todos aqueles formulários e dar conta dessa demanda. Aliás, um dos temas que me parece importantíssimo no Brasil, e falava isso com o professor Antônio Cláudio, é a necessidade de nós termos dados quantitativos confiáveis. Falei isso hoje pela manhã e repito hoje. Acho que um dos grandes desafios da nação é essa. Bueno, vamos voltar ao nosso tema do adolescente em conflito com a lei e insisto, particularmente pautado pela necessidade da gente se apropriar do que seja esse chamado direito penal juvenil, outros chamam de direito penal do adolescente. Há várias maneiras de se reportar isso. Na realidade, do que estamos falando? Estamos falando do sistema terciário de garantias previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata da temática do adolescente em conflito com a lei e sua responsabilização a partir das medidas socioeducativas. Se chamamos isso de um direito penal juvenil, se chamamos isso de um direito penal de adolescente, ou se outros que preferem consagrar uma discussão mais eufemística e chamar isso de direito socioeducativo, etc., sintam-se completamente à vontade. O nome que se atribui a isso não muda o seu conteúdo. Se você pegar 1 litro de água e colocar numa garrafa de vinho, não é o fato de estar dentro da garrafa de vinho que converterá aquela água em vinho, salvante o milagre de Cristo. De resto, continuará água, mesmo dentro de uma garrafa de vinho. Portanto, não é o invólucro que dá substância ao seu conteúdo. Vale pelo conteúdo. E o conteúdo que estamos a tratar aqui no tema do adolescente em conflito com a lei é um conteúdo que, nesta dimensão que estamos a tratar, tem uma natureza, digamos assim, de responsabilização. Eu julgo muito importante afirmar isso, particularmente no contexto que a nação atravessa, porque muitas pessoas não percebem essa natureza retributiva que a medida socioeducativa tem. Retributiva enquanto resposta do Estado ao ato infracional. E, portanto, nessa dimensão, uma responsabilidade penal para adolescentes. Então, destaco isso, supera essas coisas relativas às situações individuais, de pequenos grupos, de destituição do poder familiar, etc., plantões de atendimento que tratam das políticas de proteção especial, para ir direto à questão das políticas de garantia. Ou seja, para tratar dos adolescentes em conflito com a lei. Aqui tem vários protagonistas que se envolvem: o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, os Centros de Defesa, as polícias. E é importante que a gente tenha em vista a necessidade do devido processo, ou seja, a necessidade, e me dirijo aqui a todos os atores desse sistema, da importância de que no processo de apuração de ato infracional se respeite o devido processo, se cumpra o contraditório e se trabalhe na necessidade de que o adolescente tenha efetivamente uma defesa técnica consistente. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre a importância do contraditório. Para quem não é do direito, o que significa o contraditório? O contraditório é um conceito jurídico que trata sobre a circunstância de qualquer fato criminal que é atribuído a alguém, no plano do direito penal, disso que estamos falando, esta pessoa tem o direito de contradizer a acusação, ou seja, de fazer a sua defesa. Esse é o contraditório, é essa dialética entre, no caso do adolescente, o Ministério Público e a defesa, na busca da definição se o adolescente é autor ou não é autor daquela conduta infracional que o Estado lhe está atribuindo. Por que é importante o contraditório? Porque o contraditório é que dá, digamos assim, a certeza da resposta. E isso tem um caráter pedagógico e educativo, porque o adolescente se percebe sujeito do Estado quando o Estado que pretende responsabilizá-lo
promove todo um conjunto de procedimentos e lhe garante uma defesa. Eu quero só dar um exemplo para vocês que estão me acompanhando sobre a importância do contraditório e da defesa. Vejam bem, em 1983, o Papa João Paulo II, preocupado com a crise de vocações na Igreja Católica, tomou uma decisão muito importante do ponto de vista do direito canônico, mas que a gente, observando à distância, pode extrair muitas lições. Que providência foi esta? A Igreja Católica sempre teve um processo canônico para reconhecer os seus santos. Para o reconhecimento de uma pessoa como santo, para atribuir-lhe a qualidade de santo, a Igreja submetia a quem se pretendia atribuir essa qualidade a um processo. Nesse processo havia aquele que trazia em nome da Igreja, que falava em nome da Igreja, buscando obter o resultado da sua condição de santificação. Esse personagem é chamado, até hoje ele existe, de promotor da fé. Contrapondo-se ao promotor da fé, nesse processo de identificação de um santo, a Igreja tinha uma figura que chamava-se de advogado do diabo. Todo mundo já deve ter ouvido isso. O papel do advogado do diabo nos processos de beatificação e santificação sempre foi de apontar os defeitos daquele a que se pretende reconhecer como santo. Dizer, olha, o cara é uma boa pessoa, mas não é santo, esse milagre não foi bem assim. O advogado do diabo é aquele que questionava os milagres e a santidade do candidato. Em 1983, o Papa João Paulo II resolve eliminar a figura do advogado do diabo dos processos de apuração da santificação de alguém. Em nome de uma simplificação do sistema, o Papa resolve decidir que basta o promotor da fé, que é uma pessoa que está preocupada com o interesse da Igreja, e basta o promotor da fé. Bom, o que isso tem a ver com o adolescente em conflito com a lei e com o que eu pretendo destacar aqui? Vejam que interessante. Enquanto existiu o advogado do diabo para se contrapor ao promotor da fé, ou seja, entre 1900 e 1983, a Igreja reconheceu apenas e tão somente, num arco de 83 anos, 98 santos. De 1983 para cá, quando foi eliminada a figura do advogado do diabo, já são mais de 700. Ou seja, quando você fragiliza o contraditório, quando você diminui a defesa, você alcança seu objetivo daquilo que você está pretendendo afirmar. Ou seja, se não há contraditório e não há defesa, o resultado que se diz se pretender demonstrar, mais facilmente é alcançado. Eu peguei o exemplo da Igreja Católica e eu nem estou aqui fazendo uma apologia contra todas essas centenas de novos santos que andam por aí. E reconheço, eventualmente, todas as qualidades dessas pessoas e não questiono. Porém, pondero. Os critérios de determinação de quem é santo para os católicos mudou. Até 1983 existia um advogado do diabo. E o filtro era bem estreito. De 1983 para cá, elimina-se o advogado do diabo, o filtro ficou bem mais largo. E até o próprio João Paulo II hoje é santo. Eu faço todas essas considerações e sem questionar absolutamente esse tema, que é um tema que são dogmas religiosos, apenas para destacar a vocês que estão a me ouvir, a nossos cursistas, da importância da defesa. Quando se fragiliza a defesa, os resultados daquilo que as pessoas querem demonstrar, se facilita a sua demonstração. Digo isso em relação aos adolescentes em conflito com a lei. Quando se atribui ao adolescente uma acusação, e eventualmente ele é sujeito dela e tem que ser responsabilizado, é fundamental que lhe garanta uma defesa compatível e proporcional à acusação que lhe é feita, com a mesma qualidade.
senão nós vamos acabar produzindo uma distorção na leitura desses fatos. Faço essa ponderação para dizer que é isto que nós chamamos de um direito penal juvenil, ou seja, é isto que a Convenção das Nações Unidas diz que é a responsabilidade do adolescente, é isso que, em certa medida, a Constituição Federal afirma e é isso que o Estatuto diz. Portanto, há um direito penal juvenil no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta figura que está nessa tela que eu coloquei para vocês é uma figura de um conto alemão do Christensen, e que é a famosa história da Roupa Nova do Rei. A Roupa Nova do Rei, se vocês não conhecem esse conto, eu falo rapidamente, e para aqueles que já conhecem, eu só vou repetir a história. Mas dizem que dois personagens aparecem num determinado reino e chegam no rei e dizem para o rei que eles têm capacidade de fazer uma roupa lindíssima, levíssima, que ele mal vai perceber a sua qualidade, porque ela será tão leve. Sei que os indivíduos ficam dias trabalhando com esse rei, cobrando uma fortuna, e ao fim e ao cabo colocam o rei nu na rua a desfilar, e ele, rei, se imaginando vestido com uma roupa de seda tão leve, que ele próprio não percebia de tão suave que era sobre a sua pele essa roupa. E os espertalhões fogem. E o rei se vai no desfile, e as pessoas da rua, diante da notícia de que deveriam ver a nova roupa do rei, ninguém questiona, afinal é o rei, ele disse que estava com uma nova roupa, até que uma criança denuncia que o rei está nu. E o rei, então, se percebendo nu, corre para o castelo e vê o quanto ele foi vítima de um golpe. Eu faço essa comparação com a Roupa Nova do Rei, esse conto de Christensen, para dizer que o direito penal juvenil está no Estatuto, só não vê quem não quer. É como a Roupa Nova do Rei. Digo isso para afirmar que o sistema de proteção dos direitos da criança, ele se organiza fundamentalmente nesses 4 grandes eixos que traduzem esse modelo de responsabilização. Daquelas normas internacionais que nós tivemos a oportunidade de ver na teleaula anterior, na Constituição Federal, que é o fundamento de toda essa estruturação normativa, do Estatuto da Criança e do Adolescente e de normas administrativas, que vêm do CONANDA, de diversos organismos com capacidade e legitimidade para exarar regulamentações normativas. Abaixo da Constituição Federal, toda aquela a normativa federal regulatória, eu poderia incluir aqui a lei do SINASE, por exemplo, como um documento integrador desse sistema. Esse direito penal juvenil, então, se constrói na Constituição Federal, fundamentalmente a partir do artigo 228 de nossa Constituição, se traduz, a meu sentir, em uma cláusula pétrea da nossa Constituição, ou seja, a imputabilidade penal aos 18 anos, e estabelece um sistema de responsabilização para aqueles que estão abaixo disso. E nós não estamos podendo fazer aqui nenhuma concessão aos defensores do direito penal máximo. Quem são esses defensores do direito penal máximo? Esse imaginário de algumas pessoas de que é preciso pena de morte, é preciso mais endurecimento. Há um imaginário que, diante da crise de segurança pública, especialmente que nós estamos sentindo no Brasil, de que deveria necessariamente haver um endurecimento das leis. E se contrapõe a esse imaginário um outro imaginário, que é daquele pessoal que diz que o direito penal não resolve nada, que não adianta punir, e que é a turma do abolicionismo penal, que pretende a tudo justificar. Eu diria que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós precisamos construir um sistema de responsabilidade penal juvenil baseado naquilo que o direito chama de direito penal mínimo. O que seria isso? Que reconhece que o adolescente deve fundamentalmente ser tratado em meio aberto, junto ao seu grupo social, junto à sua família, e se a família for o núcleo delinquencial, junto a espaços de sua família extensa, capaz de uma intervenção do Estado, e aí a importância dos CREAs na execução desses programas, e daí que eu avalio a conveniência que os CREAs possam conveniar com organizações não governamentais para a execução desses programas. Hoje isso está mais ou menos engessado pelo formato que tem sido adotado desde 2009, quando os programas foram, digamos assim, localizados no âmbito dos CREAs,
ficou assim ficou um pouco engessado o sistema, e eu acho que é o momento de rever isso, não para retirar dos CREAs, em hipótese alguma, mas para permitir que se articule com a sociedade civil na construção desses programas e se estabeleçam parcerias, mesmo as parcerias que existem nos programas de privação de liberdade. Abro um parênteses para dizer que no Rio Grande do Sul, a maior parte dos programas de semi-liberdade hoje são executados por organizações não governamentais, em parcerias com o Estado. Das 10 unidades de semi-liberdade do Rio Grande do Sul, 8 são executados por programas de organizações não governamentais, do Círculo Operário, a Centros de Defesa, a outros organismos dessa natureza. Agora, nós temos então, pois, que ter presente que o ato infracional é esta conduta típica, antijurídica e culpável, e que a medida socioeducativa tem uma natureza retributiva e uma finalidade pedagógica. Eu pediria que vocês anotassem, até porque não fiz incluir essa lâmina e não fiz incluir de propósito para que houvesse essa anotação, de que decorre da Constituição Federal, do artigo 227, 3 princípios fundamentais para nortear as medidas socioeducativas. Seu princípio ontológico. Qual é o princípio ontológico das medidas socioeducativas? A condição peculiar de pessoa em desenvolvimento do adolescente. Esse é o princípio ontológico que norteia a medida. Qual é o princípio lógico? Então, o princípio ontológico, a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Qual é o princípio lógico? O princípio lógico é o princípio da excepcionalidade, ou seja, o Estado só vai se socorrer da medida socioeducativa, em especial aquela de privação de liberdade, se não houver outra possibilidade de enfrentamento daquela situação, reservando a privação de liberdade para os casos de extrema violência e gravidade, que existem, sabemos que existem, em que ela passa a ser o recurso disponível como resposta do Estado. E o terceiro princípio, que seria o princípio cronológico, é o princípio da brevidade. Qual é o princípio da brevidade? O princípio da brevidade, que decorre da própria Convenção dos Direitos da Criança, é aquele que reconhece que crianças e adolescentes, e no caso adolescentes para o fim da medida socioeducativa, têm uma dimensão de tempo diversa daquela dimensão de tempo do adulto e que, portanto, as suas sanções devem ser mais rápidas, mais breves. Por que essa pergunta? Porque da onde se decorre o princípio da brevidade? Por que as medidas devem ser mais breves? E não estou dizendo que tenha que ser 3 anos, pode até ser mais que 3 anos, mas seguramente tem que ser menor do que o tempo de um adulto para as mesmas circunstâncias. Porque a dimensão do tempo no adolescente é diversa da do adulto. E lhes dou um exemplo. O grande pedagogo Antônio Carlos Gomes da Costa, seguramente um dos mais notáveis homens envolvidos no processo de construção do Estatuto da Criança e do Adolescente, em certa ocasião publicou um artigo, e eu dei poetizei um pouco o teor do artigo do Antônio Carlos, que se chama A Velha Senhora, o nome do artigo é A Velha Senhora, tratando sobre a dimensão do tempo para a criança e para o adolescente. E a história desse artigo mais ou menos se resume no seguinte: quantos daqueles que me assistem agora, que estamos aqui nessa teleaula, professor, já conheceram pessoas que já cumpriram os 50 anos de idade? Muitos, né? Eu conheço algumas pessoas que já fizeram 50 anos. Pessoas que já fizeram 50 anos, professor, costumam ter frases mais ou menos assim: o tempo voa. Não vi esse ano passar. Quando chega, por exemplo, na festa do Ano Novo, é indefectível a frase: parece que foi ontem. São frases típicas de pessoas que já fizeram 50 anos. Por que pessoas que já fizeram 50 anos têm esse tipo de percepção do tempo e dizem frases como essas? Porque para pessoas que já fizeram 50 anos, um ano significa 2% de toda a sua existência. Para pessoas que já fizeram 50 anos, um ano, para ele, significa 2% de toda a sua história. Como o tempo é um relógio de areia que começa a correr e não para mais,
desde o momento que a gente se dá conta da sua existência, porque quem organizou o tempo em ano, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos, certamente é um virginiano, né? Uma pessoa obcecada pela organização, porque o tempo, na verdade, é uma coisa única. O tempo é uma coisa só. E a sua organização dessa forma é apenas para a gente ter uma noção dele, mas ele é único. De maneira que quanto mais tempo a gente vive, mais rápido passa o tempo. Por que mais rápido passa o tempo? Por que essa teleaula, para mim que estou ministrando a aula, passa tão ligeiro, enquanto que para você que está me assistindo, eventualmente é tão demorada? Porque a percepção que a gente tem do tempo não é a mesma. E o tempo, na medida que tu vai ficando mais velho, cada vez passa mais ligeiro, porque cada dia da minha vida, doravante, já tendo passado dos 50 há algum tempo, significa menos tempo em face de todo o tempo que eu já vivi. É por isso que meus dias parecem tão rápidos, porque a noção que eu tenho de tempo e de vida é aquela que eu acumulei ao longo de todos esses meus mais de 60 e poucos anos. Estou a dizer isso para ponderar o seguinte: para uma criança de 3 anos, 1 ano não passa nunca. Para uma criança de 3 anos, 1 ano equivale a 33% da sua existência. 1 ano para uma criança de 3 anos custa tanto para passar, na percepção que ela tem do tempo, quanto 10 anos para um adulto de 30. Isto vai explicar por que, quando a criança, os pais da criança demoram para buscá-la na escola e esse atraso é de apenas 15 minutos e os pais dizem que isso é nada, aquela criança está em pânico e se sente abandonada, porque os 15 minutos para aquela criança não são os mesmos 15 minutos dos seus pais. Porque o tempo para uns e para outros não é o mesmo, embora objetivamente possa parecer o mesmo. Daí porque um adolescente de 12 anos, 1 ano significa 8% da sua história. E se ele tiver 18, são 6% de toda a sua história. Isso modifica toda a percepção do tempo, e é disso que falamos quando se fala do princípio da brevidade e da punibilidade ao adolescente em face das sanções que lhe são reservadas. E que não pode deixar de se ponderar. Isso vai explicar por que vocês que participam dessa teleaula hão de se recordar da sua adolescência, que não faz tanto tempo, e por que os seus 18 anos nunca chegavam. E por que agora que vocês têm seus empregos, quando vocês entram em férias, o primeiro dia começa e a férias já termina, porque passam voando. Enquanto que quando vocês estavam na escola, as férias não tinham fim, ao ponto de a determinado momento você está com saudades das aulas. Porque o tempo da criança não é o mesmo tempo do adulto. Porque a percepção do tempo é que determina o que ele significa. É disso que falamos quando se fala de princípio da brevidade, quando falamos de crianças e adolescentes. É disso que falamos de que crianças e adolescentes têm direitos humanos especiais. Por quê? Porque estão experimentando uma etapa diferenciada de desenvolvimento. Não são incapazes, são pessoas em desenvolvimento, que vão adquirindo aptidões e uma determinada autonomia na medida em que avançam. E que para eles também o tempo tem um significado diverso. É importante fazer essa reflexão. O mundo adulto às vezes esquece disso. E às vezes o mundo adulto se autoriza a avaliar o tempo das crianças a partir do seu tempo adulto e não do seu tempo infanto-juvenil. E isso é muito importante para toda essa discussão que faremos aqui em seguida. Então, esse direito penal de adolescentes, que se caracteriza por uma frase que eu repeti várias vezes hoje ao longo dos nossos encontros, na primeira teleaula e agora repito, aliás, ele tem como traço, como nota característica, ser uma imposição sem o consentimento do afetado. Ou seja, ninguém lhe pergunta se ele quer ou não quer sofrer a medida. É uma intervenção estatal na esfera da autonomia do indivíduo. Nessa perspectiva, é um mal necessário e que deve ser aplicado em casos extremos,
Aí falar-se do tal princípio da necessidade. E ele é necessário fundamentalmente para a sociedade e não para o sancionado. Certo? O determinar-se se um adolescente deve ou não deve ser privado de liberdade é no interesse da sociedade em primeiro lugar. Chega a ser cínico dizer para um adolescente: querido, vai ser maravilhoso para ti, agora tu vai ser internado numa das nossas unidades de privação de liberdade do Estado, tu vai adorar. Isso é de um cinismo absoluto, mas eu já ouvi, não dito com essas palavras tão cínicas como aquelas que repeti agora, mas dito mais ou menos desta forma, que isto é bom para o adolescente. Não, vamos colocar os pingos nos is. Privar de liberdade um indivíduo só será bom se for necessário, e só será necessário se for do interesse da sociedade. Porque do interesse do adolescente, ele quer ser matriculado na escola pública do seu bairro para estudar. Se ele está sendo colocado numa unidade de privação de liberdade, isso está sendo feito porque ele, em determinado momento, representou um risco social e precisa sofrer uma sanção, uma imposição, um limite objetivo, um limite real, diante da sua incapacidade de elaborar limites simbólicos. E não sendo capaz de elaborar limites simbólicos, não resta outra alternativa ao Estado que não seja lhe impor limites reais. E esses limites reais passam mesmo pela privação de liberdade. Agora, esse mal, cujo efeito negativo, há que ser mitigado. E mitigado como? Através do programa, da excelência do programa. Ou seja, ao fim e ao cabo, ele pode reverter-se em favor do sancionado, que poderá ter a oportunidade de estudar, de qualificar-se profissionalmente, de reconhecer o outro como um sujeito, de perceber-se como sujeito da lei, de ver que o Estado não é indiferente a ele, que ele é um cidadão, que ele tem responsabilidades e que ele é importante. É assim que se constrói a ideia de um modelo socioeducativo. Então, reconhece-se como sujeito de direito ao sancionado. Isso remete àquilo que falei na teleaula anterior, ao chamado princípio da autonomia progressiva, que eu pediria que todos se atentassem, que é o artigo 12 da, chamo CDC, Convenção dos Direitos da Criança. Esse artigo 12 da Convenção dos Direitos da Criança é um artigo bastante importante, porque esse artigo 12, em outras palavras, diz assim: em todo o processo de qualquer natureza, judicial ou administrativo, portanto, podemos estar falando, inclusive, de um evento no âmbito da escola, o adolescente será ouvido e sua palavra devidamente considerada. Portanto, ele é sujeito da sua história. E esse direito penal de adolescente, esse mal imposto, permanece sujeito a limites e garantias. Né? O que são garantias? Garantias são regras que estão na lei, que servem para estabelecer limites à intervenção do Estado no âmbito da liberdade do sujeito. Uma dessas é a legalidade. O que é a legalidade? A legalidade é um princípio pelo qual tu só pode ser responsabilizado por alguma coisa que está prevista em lei. Se não estiver previsto em lei, tu não pode ser responsabilizado. O que significa isso? Andar pela rua. O adolescente pode andar pela rua? Evidente, se todos podem andar pela rua, o adolescente também pode andar pela rua. É conveniente que ande pela rua? Bom, isso são outros 500, se for à meia-noite, se for à 1 da manhã, mas ele não está cometendo infração alguma, isso não é um ato infracional, porque isso não está descrito na lei. Ele é livre, ele é um cidadão. Podemos ter outros problemas a partir disso. Podemos fazer uma abordagem no sentido de: olha, cara, é perigoso, essa região é perigosa, mas tu não podes, e jamais isso será um problema de polícia. Eu nunca esqueço um caso muito interessante. Eu fui juiz em Santo Ângelo muitos anos. E houve uma situação comigo, com um aluno meu, professor da universidade, e o aluno me contou um fato. Estou tentando me lembrar o nome do menino, me vem Jefferson à cabeça, mas não era Jefferson. Já vou lembrar o nome do gurizinho. O cara, o meu aluno, era uma meia-noite, numa noite fria de inverno do Rio Grande do Sul, depois de um jantar, chega na sua casa com a esposa e entra na garagem, uma casa aberta,
sem grades. Ele entra na garagem e quando os faróis do carro iluminam o fundo da garagem, ele percebe um vulto amontoadinho no fundo da garagem e vê que esse vulto é um menino. E ele desce do carro e vai na direção do menino, falando bruscamente, depois ele me contou isso, e dizendo assim: "Ei, o que estás fazendo aqui esta hora? Vou chamar a polícia!" Ao que o gurizinho, de 9 anos, pequenininho, magrinho, conhecia-o bem, responde para ele: "Polícia não, chama o conselho." Naquela frase, toda uma lição. O meu aluno ficou com vergonha de ter tomado uma lição do menino e me contou depois a lição que sofreu. Na realidade, o que nós temos que ter claro é quais são os papéis dos protagonistas e o que se constitui no ato infracional. O que é papel de polícia? Por isso, o princípio da legalidade, da jurisdicionalidade, da intervenção mínima, o princípio da culpabilidade, ou seja, o adolescente tem que ser sujeito da sanção, da proporcionalidade, coisas que nós, se tivermos oportunidade, poderemos voltar a discutir. De qualquer forma, esta resposta estatal que se dá ao adolescente, embora negativa, ela deve se moldurar-se de uma maneira quantitativa e qualitativa distinta do adulto. Ou seja, deve haver um trato penal distinto. Isto está na própria Convenção e também nas regras de Beijing, no artigo 3.1, e nessas diretrizes de Riad. Esses documentos, regras de Beijing e diretrizes de Riad, são documentos que eu mencionei na teleaula anterior, como documentos que compõem a chamada normativa, da chamada doutrina da proteção integral, todos os documentos que o Brasil é signatário. Então, essas sanções, quantitativamente, elas devem ser menos severas, até pelo princípio da brevidade, que já tratamos disso, e qualitativamente, o sistema de resposta deve prestar atenção às necessidades de desenvolvimento e aos direitos humanos especiais dos adolescentes, certo? Esses direitos humanos especiais que reclamam um olhar diferenciado sobre isso, uma qualificação dos atores. Não é barato, nem é fácil, nem é simples. O tempo máximo de privação de liberdade de 3 anos é suficiente? Poderá não ser. Podemos mudar isso? Sim, certamente pode ser discutido em nível de lei ordinária. Isso não precisa mexer na Constituição, desde que seja uma coisa proporcional e adequada ao tipo penal. Mas tem que garantir esse atendimento diferenciado. E os critérios para a aplicação da medida socioeducativa têm que ser muito objetivos e têm que ser claros e não podem ser subjetivos. Toda vez que se abre espaços de subjetividade, de regra, esses espaços de subjetividade são interpretados de maneira desfavorável ao adolescente. Por isso, totalmente contrário a esta ideia que existe nas cabeças de alguns de se criar um sistema biopsicológico entre 16 e 18 anos, porque em todos os lugares do mundo onde esse tipo de sistema existiu, ele só serviu para prender os pobres e soltar os ricos. Não teve outra finalidade o manejo disso, com todo respeito a quem pensa de forma diferente. Mas os critérios objetivos são aqueles que podem nos trazer mais segurança. Então, há um objetivo político criminal num sistema penal de adolescentes? Sem dúvida que sim. E uma das questões dessas é a capacidade de reação em face dos graves conflitos que decorre da prática de atos infracionais por parte de adolescentes. É inegável que isso inquieta a sociedade. É inegável que nós temos que ter, enquanto sistema de justiça, enquanto homens e mulheres comprometidos com os direitos das crianças e dos adolescentes, a capacidade de dar uma resposta que seja suficientemente confiável à sociedade brasileira, de maneira em que possamos responder a isso. Então tem que impor limites assegurando essa intervenção punitiva sobre o adolescente de forma confiável, de forma adequada, respeitada a proporcionalidade. Então, esses limites gerais, as garantias que eu falei antes, né, que são restrições ao poder de punição do Estado. Fala-se muito que existe um garantismo penal, professor, que é a ênfase nessa operacionalidade desses limites de intervenção do Estado. Mas, afinal, se eu tivesse que definir garantias,
Mas, Saraiva, o que são garantias? Eu usaria uma figura de linguagem de um filósofo colombiano, que eu estou tentando lembrar o nome. Quando o cara já passa dos 50 há um tempo, começa a ter esses problemas. Mas eu esqueci o santo, mas não me esqueço do milagre. Há um filósofo colombiano definindo garantias e que ele utiliza essa seguinte expressão, e isso vai ficar claro para quem me aqui acompanha. Garantias são correntes às quais as sociedades se atam nos momentos de lucidez para não se suicidarem nos momentos de loucura. Isso são garantias. Ou seja, que nos permita ter serenidade, mesmo diante do fato mais brutal, que reclama uma reação colérica, muitas vezes. Nós possamos reagir civilizadamente em face disso e encontrar uma solução suficientemente capaz de garantir o Estado de Direito e a responsabilização daquele sujeito, que não seja simplesmente pela brutalidade da reação. Isto é cidadania, isto é civilização. É disso que falamos quando falamos em garantias. Assista aquele filme do lobisomem. Tem um filme bem interessante do lobisomem, com aquele Anthony Hopkins, um ator espetacular, em que a toda sexta-feira de lua cheia ele ia lá para um lugar e se atava todo com correntes, porque ele sabia que ele ia se transformar num lobisomem. Assim é a nossa sociedade. A nossa sociedade, de vez em quando, se transforma num lobisomem. De vez em quando aparece uma lua cheia no céu e um fato terrível nos indigna e nos enlouquece. É nessa hora que nós precisamos das correntes para podermos não praticarmos a mesma coisa e não reagirmos de forma brutal. É disso que falamos, como falamos em garantias. Não é simples. Exercitar a democracia e o Estado Democrático de Direito é uma tarefa complexa. Estar do lado dos bons é uma missão que só a estes é reclamada. E é desse lado que todos nós devemos estar, do lado daqueles, e chamo de bons, aqueles que têm compromisso com princípios universais de reconhecimento de direitos fundamentais que estão na Convenção, que estão na Constituição da República, no caso de crianças e adolescentes, especialmente nos artigos 227 e 228 da Constituição Federal, que estão expressos no Estatuto da Criança e Adolescente de forma difusa. Não estou a dizer que o Estatuto da Criança e Adolescente seja uma obra pronta e acabada, um documento que veio no bolso de Moisés quando ele desceu do Monte Sinai e esqueceu de apresentar na época. Não. Eu reconheço que existem impropriedades, coisas que podemos aprimorar, coisas que podemos aperfeiçoar, coisas que nesses 30 anos de vivência nós temos chance de lançar um juízo crítico sobre isso. Agora, nós não podemos deformar esse documento. Nós não podemos abrir mão dos princípios que ali estão esculpidos, daquilo que fundamenta a existência desta norma e que faz de nós uma democracia e que reconhece a criança e adolescente como um sujeito. Assim como a gente conseguiu avançar em relação aos direitos das mulheres, assim como a gente avança nos direitos dos idosos. Mulheres, vejam as mulheres. Se você chamar uma menina hoje na rua, encontrar uma garota de 16 anos e dizer para ela: minha filha, você sabia que as mulheres não votavam? Ela vai olhar para ti assim e achar que tu é um ET, né? E dizer: olha, isso aí é antigamente. E daí se você vai ficar tão surpreso em ter que dizer para essa menina que isso não é tão antigamente. Veja bem, senhoras que estão me acompanhando. Todos vocês conhecem o Pelé. Viram que eu adoro futebol, né? Todos vocês conhecem o Pelé. O Pelé foi campeão do mundo em 1958 pela seleção brasileira. Foi bicampeão do mundo em 1962, ele se machucou no primeiro jogo, mas o Garrincha garantiu a conquista. Mas ele foi campeão do mundo em 1962. Portanto, o Brasil foi bicampeão do mundo em 62 no Chile. O Pelé está vivo, a gente pode chamar o Pelé aqui para o nosso curso e conversar com o Pelé. Até 1963, portanto, o Brasil já era bicampeão mundial de futebol. E esse Pelé que está aí jogava bola, a mulher brasileira
era tratada pela lei brasileira como relativamente capaz. Só podia praticar atos da vida civil assistida pelo marido. Ela estava no Código Civil como relativamente capaz, ao lado dos menores e púberes, dos indígenas e dos pródigos. Se o marido não estivesse do lado, a mulher brasileira não podia nem estar assistindo esse EAD que vocês estão sentados aí acompanhando, se o marido não autorizasse. Qual foi o documento que mudou isso? O Estatuto da Mulher Casada. Ninguém sabe dessa lei, né? Porque depois do Estatuto da Mulher Casada veio a Lei dos Alimentos, depois em 68, depois veio a Lei do Divórcio em 1977, depois veio a Constituição da República em 88, e o Estatuto da Mulher Casada ficou lá para o passado. Se você falar com uma menina na rua, vai achar que você é lá do tempo do Napoleão Bonaparte. Mas foi ontem. Assim também o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente está para a criança e para o adolescente, como o Estatuto da Mulher Casada um dia esteve para a mulher, porque apenas e tão somente reconhece seu status de sujeito de direitos. Ser sujeito de direitos não faz de ti um reizinho, não faz de ti uma pessoa com direitos ilimitados. Apenas reconhece em ti a sua condição de sujeito de cidadania, com direitos e deveres proporcionais a estes direitos. Então, é disso que falamos como legalidade, como jurisdicionalidade, princípios, etc. Tratamos desses princípios especiais, a resposta qualitativa é diferente, a resposta quantitativa é menos impactante, a questão da idade mínima, que no nosso caso são 18 anos, para superar, e aqui é um tema bastante importante, o que existe hoje no Brasil é o que a gente chamaria de uma crise de confiança cognitiva e uma crise de confiança normativa. O que significa isso? A sociedade brasileira, no que diz respeito ao adolescente em conflito com a lei em particular, não acredita na lei, nem acredita que ela será cumprida. E isso é um problema nosso. E nós temos que sermos capazes de fazer um juízo sobre isso e darmos efetividade a isso e explicar à sociedade em que circunstâncias isso acontece e corrigir eventuais desvios que possam existir aqui ou ali que remetam à necessidade de uma revisão normativa ou de uma necessidade de uma revisão operacional, como, por exemplo, o tema das medidas de meio aberto ancoradas nos CREAS, sem possibilidade de pactuação com as organizações civis, isso aqui eu estou falando por minha conta, que eu acho que é um tema bastante sério, especialmente pela quantidade de demandas que hoje nós temos nos CREAS. Uma quantidade enorme de demandas que os CREAS têm que dar resposta e que é fundamental e espetacular, especialmente pela capilaridade que esse sistema tem em todo o território nacional, mas que precisa ter condições operacionais para poder dar essa resposta. Então, é preciso retomar essa confiança. Daí hoje há um avanço dessas políticas de justiça restaurativa que propõem uma alternativa ao sistema penal, no sentido de estabelecer, retomar, por exemplo, no âmbito da escola, a autoridade daquelas personagens, com possibilidade de, no âmbito da própria escola, poder superar os conflitos. São muitos os conflitos na escola hoje, nós temos escolas hoje que estão colocadas em verdadeiros ambientes de conflito e que reclamam de seus professores qualificação. O Conselho Tutelar muitas vezes é acionado, uma série de circunstâncias. É importante desenvolver uma capacidade, uma construção restaurativa nesse ambiente, especialmente nas brigas entre os alunos. Alunas, as meninas hoje brigam muito entre si, isso é um fato mais ou menos novo. Mas é importante que haja uma resposta confiável e prestigiosa para restabelecer a confiança cognitiva. Nós temos que voltar a trabalhar com seriedade e rever essas questões com muita preocupação. Fico encaminhando o final desse nosso trabalho para lhes dizer o seguinte. Listei algumas súmulas do Superior Tribunal de Justiça a respeito de temas de adolescente infrator. Isso é coisa muito própria do direito, mas que vocês têm que conhecer, têm que saber que existem, têm que saber que o direito tem esses enunciados, especialmente essa súmula 500, por exemplo, que trata da corrupção de menores, que reconhece
toda a vez que um adolescente ou uma criança estiver envolvido num ato criminal com um adulto, será reconhecida a ideia de corrupção. Isso é um fato bastante importante, porque é uma tentativa inibitória, né, dessa cooptação de crianças e adolescentes para o crime com a participação de adultos. Talvez não seja suficiente, mas é um movimento na busca da, digamos assim, através do direito penal, enfrentar isso. Sabemos que o direito penal por si só não é capaz de resolver isso. Uma das coisas que eu gostaria de deixar muito claro aos cursistas é que a lei, e podem até anotar essa frase é de Emílio Garcia Mendes, grande jurista argentino. A lei, ela é necessária para tudo, mas a lei não é suficiente para nada. Ou seja, sem a lei nós não somos capazes de fazer as coisas, porque precisamos da lei que nos autorize. Mas só a lei por si só também não modifica nada, porque é necessário dar-lhe operacionalidade, dar-lhe vida, ser possível atuar e reagir e realizar aqueles seus propósitos. Então, a frase que eu gostaria que ficasse presente nesse momento que nós estamos encerrando essa etapa desse telecurso, é esta: a lei é necessária para tudo, porém a lei não é suficiente para nada. Ou seja, precisamos torná-la operativa, certo? Então, gostaria que vocês anotassem isso. Listei aqui no final desse trabalho, e apenas vou passar, alguns elementos de um habeas corpus que houve no Supremo Tribunal Federal. Na época é de 2000 esse habeas corpus. E a relatoria na época é do ministro Sepúlveda Pertence. É bem interessante o habeas corpus, e que trata sobre a questão da natureza jurídica da medida socioeducativa, ou seja, da importância de se resolver isso. O trabalho que eu propus para ser realizado no grupo, como o anterior, também não tem assim um roteiro determinado como aquele que o professor Antônio trouxe. A minha ideia é oportunizar aos colegas uma troca de ideias sobre o artigo 227 da Constituição e 228 e sua transposição para dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde no Estatuto da Criança e do Adolescente as regras do artigo 227 e 228 da Constituição Federal se expressam das mais diversas formas na normatividade que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei regulamentadora desses dispositivos constitucionais, traduz em regras específicas. Falo, por exemplo, desses princípios que referi antes, do princípio da autonomia progressiva, que está expresso, por exemplo, no artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente, do princípio da brevidade, que está expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente quando trata do tempo de duração das medidas socioeducativas, do princípio da excepcionalidade, que está presente no artigo no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando restringe as hipóteses de privação de liberdade, estou falando do artigo 122, do princípio da peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, ou seja, o norte que deve movimentar a todos nós, que é o princípio que se confronta, que se opõe à ideia de que crianças e adolescentes são incapazes. Nesse contexto é que falamos em medida socioeducativa. É nesse contexto que podemos estar dispostos a nos confrontar com aqueles que pugnam pela redução da idade penal, para debater com eles a propósito disso e ver qual é a melhor alternativa para o Brasil enquanto cidadania, enquanto nação, capaz de dar uma resposta de segurança pública que a sociedade tem expectativa de receber e é justo que receba, mas ao mesmo tempo que seja suficientemente garantidora dessas conquistas que ao longo de muitos anos foram possíveis se consolidar e que estão expressas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é tão somente a versão brasileira da Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança. Um abraço, vamos nos reunir, vamos conversar e depois voltamos.
Muito bem. Então, foi possível fazer essa discussão sobre a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente? Foi possível debater esse tema da responsabilidade penal do adolescente, da importância de que haja uma sanção socioeducativa, porém o respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que supõe que a gente possa construir um tratamento adequado e diferenciado. Sobre esse tema, por exemplo, um tema bastante discutido, esse tema da redução da idade penal, e acho que muitas pessoas com muito boa intenção e preocupadas com esse clamor público da segurança e que é efetivamente uma demanda justa da sociedade, acabam, digamos assim, desenvolvendo um raciocínio que deixa de considerar alguns aspectos que me parecem fundamentais. Vamos dar uma olhada no direito comparado. Eu dizia que o fundamento do nosso texto do Estatuto é a Convenção dos Direitos da Criança. Vamos ver como o mundo trata o adolescente em conflito com a lei. Falei já numa teleaula sobre os tempos máximos de privação de liberdade que aqui na América Latina vários países experimentam, para dizer que esses 3 anos hoje do Brasil representam o menor módulo de privação de liberdade no contexto latino-americano, o que há de se convir que reclama, do meu ponto de vista, um olhar sobre isso. Eu defendo a ideia de que possamos mexer no Estatuto da Criança e do Adolescente e estabelecer níveis de responsabilização proporcional ao tipo penal. Isso é uma forma que penso que devíamos avançar na direção disso e propor essa discussão, ao invés de ficar discutindo rebaixamento de idade penal, estabelecer um critério de responsabilização de acordo com o tipo penal, como outros países o fazem, já fizeram aqui no nosso continente, como a Colômbia recentemente fez a Lei de Responsabilidade Penal colombiana, que nem é a melhor. Eu diria que a melhor lei de responsabilidade penal para adolescentes no continente, embora o tempo máximo de privação de liberdade, do meu ponto de vista, seja exagerado, é a da Costa Rica. Certo? Eu acho que a Costa Rica tem um modelo que nós devíamos olhar. Mas se formos estabelecer um parâmetro mundial sobre isso, nós vamos ver que a idade penal fixada em 18 anos é mais ou menos um consenso universal. A Alemanha, por exemplo, fixa a idade penal em 18 anos, tem um sistema de responsabilidade penal para adolescentes a partir dos 14, não é? Com tempo máximo de privação de liberdade de até 10 anos. A Espanha também tem a idade penal de 18 anos, também tem um sistema de responsabilidade penal para adolescentes entre 14 e 18 anos e um tempo máximo de até 8 anos, dependendo do tipo penal. Claro que cada situação é uma situação, são coisas que falei desses 2 países europeus, poderíamos falar do Chile, por exemplo, aqui na América do Sul, que o limite máximo de privação de liberdade são de 10 anos. Mas são coisas para a gente estudarmos juntos, trabalharmos juntos, avaliarmos juntos, não é? No sentido da construção de uma solução socioeducativa que preserve o espírito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que preserve os compromissos do Brasil com a comunidade internacional, na medida em que o Brasil se faz signatário dessa convenção, foi um dos primeiros países a adaptar sua legislação interna aos termos da convenção. Veja, a convenção é de novembro de 89, em julho de 1990, o Brasil tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente, no então governo Fernando Collor de Mello. Isso foi uma resposta à comunidade internacional que nós não podemos desconsiderar como um avanço importante. Há correções eventuais a serem feitas, sim, sempre haverá. Nunca existe uma obra pronta e acabada. O mundo é dinâmico, a vida é dinâmica, a sociedade é dinâmica, mas, porém, nós não podemos abrir mão de algumas questões que me parece que são fundantes. Então, nesse sentido, a reflexão que eu levei ao grupo, e que certamente animou o debate de todos os trabalhadores que estão envolvidos nesse nosso curso, porque aqui não existe esse maniqueísmo entre os bons e os maus, não pode existir esse maniqueísmo. Nós temos que trabalhar na perspectiva de qual é a melhor alternativa para devolver uma confiança à sociedade brasileira do ponto de vista da operacionalidade dos direitos da criança. Sem dúvida nenhuma, eu reconheço que há uma quebra de confiança, ou seja, as pessoas
colocam em suspeição esse sistema, em face especialmente desses fatos graves que eventualmente envolvem adolescentes autores dessas condutas. Existem alguns episódios que vira e mexe são emblemáticos, né? O Champim em São Paulo, não sei quem em Goiânia, não sei quem aqui, acolá, o caso do menino no Rio de Janeiro, naquela época do assalto, do menino que morreu vitimizado, foi arrastado o corpo e havia um adolescente no grupo dos agressores. Uma série de episódios assim pontuais graves, mas que ao invés de autorizarem que a gente enlouqueça na forma de encontrar uma solução, a gente serenamente busque o melhor encaminhamento para dar uma resposta mais satisfatória à nossa sociedade e que respeite essas condições singulares desses sujeitos. Eu acho isso muito importante e pondero a consideração do grupo de homens e mulheres trabalhadores desse sistema. Esse tema socioeducativo não é o principal tema, nem é tema de envolvimento direto dos conselhos tutelares, mas é um tema que não pode estar fora da linha de discussão e do manejo do cotidiano dos homens e mulheres trabalhadores desse sistema. Eu não sei se tinha alguma pergunta, professor Antônio. O pessoal às vezes fica... Sabe quando o pessoal tem silêncio, tem duas questões. Ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo. Como eu sou um otimista, eu sempre saio por essa alternativa, né? Mas nem sempre é correto. Mas, de qualquer sorte, qual é a mensagem assim, que a gente gostaria de deixar, professor Antônio? É essa, né? Dessa compreensão desse sistema socioeducativo. Existiria alguma indagação específica? Eu queria registrar aqui a participação do IFAM, Centro Manaus, também aqui do Polo Cruzeiro do Sul, no Acre, a Sailândia, no Maranhão, que já enviaram suas contribuições. Aqui, uma das respostas não identificou a origem, mas é da Carolina, Daniel, Marisete, Francisco, Orleildo, Mariana e Maria. Todos eles fizeram essa interpretação, identificaram aqui a tradução dos artigos 227 e 228 em regras específicas do ECA. Mencionam aqui, por exemplo, que fortalece, dá respaldo ao ECA em relação aos direitos e deveres da criança e do adolescente. O IFAP de Porto Grande também menciona que a prioridade está dada na efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer e profissionalização. Tem algumas respostas, fizeram aqui também, mencionaram o artigo 18 e 21 também, do ECA. Então, não tem nenhuma pergunta em específico, mas tem as respostas feitas à proposta. Que bom, professor Antônio. Fico feliz com isso, porque esse é o nosso instrumento de trabalho, a Lei 8.069. Né? Nós manejamos esse documento norteia nossas ações, ele não é o único documento. A Constituição Federal sobrepõe-se a ele, né, como documento fundamental da cidadania brasileira. A Convenção dos Direitos da Criança como um documento complementar à Constituição e que também nós temos que manejar, e todo esse conjunto de leis complementares, como a lei que trata do SINASE, que é uma lei bastante importante, como também algumas regras dos conselhos, especialmente do CONANDA, e que devem ser acatadas e acolhidas. Mas o que interessa a nós, homens e mulheres que trabalhamos com o direito da criança, é termos a suficiente serenidade e necessária humildade para fazermos uma análise evolutiva de como as questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, nesses anos todos de experiência acumulada, avançaram. Que sentido a gente pode dar a isso? Como nós podemos fazer, digamos assim, aprimorar nossas práticas? E em que sentido nós podemos, digamos assim, fazer uma construção capaz de dar uma resposta que a sociedade espera? Há uma questão, há um conto de Simone de Beauvoir, que é muito interessante, que eu gosto de reportar ele quando a gente se reúne para debater direito da criança e adolescente, especialmente o tema do rebaixamento da idade penal ou outros semelhantes, porque nesse conto da Simone de Beauvoir, o conto é o seguinte, diz o conto que uma determinada mulher, maltratada pelo marido, acabou tendo um amante. Este amante, ela visitava, e para fazer visitas à casa do amante, ela precisava transpor um rio. Para transpor esse rio, havia dois caminhos.
Ela podia ir pela barca, pela balsa, como ela podia ir por uma ponte. Ela evitava usar a ponte e usava a balsa porque havia um rumor que perto da ponte existia um assassino e que era perigoso ir pela ponte. Então ela optava a ir pela balsa. Um belo dia, na casa do amante, esta mulher perde a hora. Não se dá conta que o tempo passou, naquela história nossa do tempo, né? Ela não percebe que o tempo passou e quando ela se dá conta, ela vê que o horário da balsa já tinha fechado. E ela diz para o amante, por favor, eu acho que não tem mais balsa nesse horário, me acompanha para eu ir pela ponte. Ao que o amante teria replicado e dito, não, que bobagem, vai lá, fala com o balseiro, senão vai pela ponte mesmo, não tem perigo nenhum, isso é uma bobagem. A mulher sai aflita, vai na direção do balseiro e pede para o balseiro atravessá-la. O balseiro então diz, não pode, agora já passou do horário, não vou atravessar mais aqui, 8 horas fecha, não atravesso mais, não vai ser possível. Ela insiste, mas o balseiro diz não. Ela volta na casa do amante e diz, olha, o balseiro não quis me atravessar, eu estou com medo de ir pela ponte. E o cara diz a ela, não, mas vai pela ponte, não tem perigo nenhum, isso é uma lenda. E ela vai pela ponte. E ao ir pela ponte, de fato, aparece o assassino e o assassino a mata. Bem, o que acontece? No dia seguinte, na cidade, morta a mulher, está formado o seguinte debate. Uns dizem assim, a culpa da morte da fulana é do marido dela, que não cuidava dela e ela teve que arrumar um amante. E o outro diz, mas que é isso? A culpa da morte é do amante, aquele vagabundo que tinha que ter acompanhado ela na ponte. E o outro diz, não, a culpa é do balseiro. Este balseiro tinha que ter atravessado, ele é o culpado. E tem outro que diz, não, a culpa é dela mesma, essa mulher, que ela tinha que arrumar um amante, ela tem que ser fiel ao marido dela, não tem que arrumar amante, a culpa é dela. O fato é que do assassino ninguém fala. As pessoas falam de tudo, responsabilizam todos e ninguém fala realmente de quem é o único responsável pela morte da mulher, que é o assassino. A nossa sociedade faz muito disso. Ela fala de muitas coisas, ela procura responsáveis, ela nunca vai no foco. Nessa nossa questão de responsabilidade do adolescente, nós temos que avaliar que circunstância está em jogo e o que interessa. Qual é a responsabilização que nós queremos dar, como vamos fazer. A lei é suficiente, se a lei não for suficiente, vamos corrigir. Vamos corrigir, mas corrigir sendo responsáveis e adequados aos princípios fundamentais, que são compromissos que nós temos. Hoje você olha para os Estados Unidos da América do Norte e percebe o seguinte, dos 50 estados americanos, apenas 14 tratam pessoas com menos de 18 anos como se fossem adultos. E a tendência dos Estados Unidos da América do Norte é na direção de tratar a todos como adultos somente depois dos 18 anos. Isso é uma tendência. Os Estados Unidos da América do Norte não é signatário da Convenção. Aliás, ele é o único país que não é signatário. Ele não é signatário por quê? Porque como nem todos os estados americanos poderiam cumpri-la, ele não assinou. E nesse particular, mérito para os Estados Unidos, porque muitos países assinaram a convenção pensando que era grátis, que não tinha compromisso nenhum, e daí vão lá e assinam, certo? A Convenção dos Direitos da Criança é o documento da ONU que mais ratificações houve. Todos os países assinaram, só os Estados Unidos não. Mas o que a gente nota nos Estados Unidos acompanhando a jurisprudência? E eu pedi, por exemplo, hoje, a coordenação do curso que disponibilizasse a todos os cursistas um boletim de jurisprudência do Instituto Brasileiro de Direito da Criança, para vocês terem uma noção de como está funcionando a jurisprudência brasileira sobre alguns temas. Está bem interessante o boletim. Mas como evolucionou a jurisprudência americana? Veja, os Estados Unidos, em 2005, portanto tem aí já 14 anos, em 2005, num caso chamado Roper versus Simon, vocês podem até botar aí na internet, Roper versus Simon. Nesse caso, Roper versus Simon, a Suprema Corte norte-americana decretou a inconstitucionalidade da pena de morte para pessoas com menos de 18 anos. Hoje ninguém mais é condenado à morte nos Estados Unidos com menos de 18 anos. Por quê? O que está escrito no acórdão da Suprema Corte? A preocupação dos Estados Unidos com o fato deles, Estados Unidos, estarem na contramão do mundo no tratamento de pessoas com menos de 18 anos. E acabou decidindo pela inconstitucionalidade da pena de morte.
4 anos depois, em 2009, a mesma Suprema Corte, examinando um caso originário da Flórida, decretou a inconstitucionalidade da prisão perpétua para pessoas com menos de 18 anos. O que eu quero dizer com isso? Há uma tendência nos Estados Unidos da América do Norte, há um movimento nos Estados Unidos da América do Norte na direção do acatamento dos termos da Convenção dos Direitos da Criança. Agora, isso não significa que pessoas com menos de 18 anos são impuníveis, que existe impunidade, nem pode haver. O que tem que existir, porém, é uma corte juvenil especializada com sanções próprias para esses adolescentes, diferentes das dos adultos, mas porém importantes e sérias, capazes de funcionar como mecanismo de defesa social, com suficiente caráter intimidatório, que me parece indispensável, por exemplo, para a responsabilidade desses fatos que resultam em morte. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que os fatos que resultam em morte são fatos que reclamam uma resposta do Estado com mais energia do que outros, né? Ou seja, tem que estabelecer o que chamamos no direito de uma proporcionalidade. Então, os Estados Unidos têm feito isso. Trago outro exemplo para vocês, e é um tema bastante espinhoso e que me causa preocupação e que repercute na área da infância e juventude. Veja, o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro criou a figura do estupro do vulnerável, que é a circunstância dos relacionamentos sexuais com pessoas com menos de 14 anos, que é um tema grave e importante, certo? Ou seja, a configuração do chamado estupro de vulnerável. Então, todo relacionamento sexual envolvendo pessoas nessa faixa etária remete a isso. O que eu andava encontrando no juizado da infância e juventude? Muitas vezes um garoto de 15 anos tinha uma namoradinha de 13 e isso acabava produzindo um grande estrépito e o garoto saía processado por estupro. Isso quando não era a menina de 15 e o garoto de 13. E a situação invertida. Sabe o que me parece que nós... E daí eu fui ver como é que funciona a normativa internacional. E vi que nos Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, e isso interessa muito aos senhores conselheiros, porque esse tema é muito recorrente nos conselhos tutelares, essa discussão, eles têm lá uma figura que se chama Romeo and Juliet Law. Numa tradução literal, assim, ou numa tradução aproximada, eu diria exceção de Romeu e Julieta. O que seria a exceção de Romeu e Julieta que a nossa lei brasileira não tem e eu acho que deveria ter? A exceção de Romeu e Julieta consiste no seguinte: de estabelecer uma excludente da tipicidade quando a diferença etária entre os protagonistas da situação é tão próxima que os coloca na mesma faixa de descoberta da sexualidade. Certo? Tipo assim, um garoto de 15 ou de 16 com uma menina de 13 ou até de 12. E você sabe que tem muita menininha de 12, 13 anos que se acha a bolachinha recheada do pacote. E isso gera uma série de situações muito graves. E por que os americanos chamam isso de Romeo and Juliet Law? Porque se você for ler Shakespeare e for ler Romeu e Julieta de Shakespeare, você vai descobrir, e está lá no texto de Shakespeare, que Romeu tinha 16 anos. E no texto de Shakespeare está escrito que Julieta não tinha completado 14. Certo? E eu acho muito pouco provável que eles tenham se matado só porque se olhavam no balcão. Eu acho que rolou alguma coisa mais forte. De qualquer sorte, o que há por trás dessa abordagem? A questão de identificar. Uma coisa é você punir esse absurdo desses abusos sexuais cometidos de pedófilos, etc., que é isso que a lei busca atingir e alcançar, né? O combate à pedofilia, que é um delito que absurdamente nos revolta e que não é admissível. Outra coisa diferente, porém, é essa descoberta da sexualidade entre pessoas que estão na mesma faixa etária e que às vezes meses ou poucos anos, um ano ou dois de diferença, não é suficiente do meu modo de vista para configurar essa hipótese de um estupro de vulnerável. Os americanos, que são eminentemente puritanos e que tratam com muito rigor a prática de atos sexuais, especialmente com pessoas com menos de 18 anos, ainda assim lá eles criaram essa exceção de Romeu e Julieta
para, no exame do caso concreto, levando em consideração a diferença etária entre os protagonistas, deixar de aplicar uma sanção por entender que ambos, aqueles protagonistas, estão na mesma etapa de desenvolvimento da descoberta da sexualidade. Claro que estou falando aqui de relações consentidas, né? Desse processo desses jovens, desses adolescentes, pré-adolescentes, muito jovens, que estejam nessa etapa, mas que hoje há muitas situações como essa denunciadas ao Conselhos Tutelares e mesmo são levadas ao Juizado da Infância e Juventude e que reclamam uma providência e uma solução socioeducativa, muitas vezes em face disso. Mas penso que deveríamos considerar essa singularidade levando em consideração aquele caso concreto. E o direito comparado nos oferece elementos para aferir isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que a lei busca punir esses abusadores absurdos que abusam de crianças, que abusam de jovens, né, adultos que fazem isso. E não visou atingir, do meu ponto de vista, esse momento de descoberta da sexualidade que muitas vezes envolve adolescentes, nos namorinhos meio forte que hoje existem por aí, e que às vezes termina na delegacia, que às vezes termina no conselho tutelar e às vezes isso tem um desdobramento bastante complexo e muitas vezes traumático. Então acho que são pontos que me parecem poderíamos juntos, né, considerar e avaliar. Daí a importância, avalio eu, penso eu e digo eu aqui agora, dessa interlocução permanente que devemos fazer com o direito comparado e ver como os outros países estão resolvendo certas questões, né? Dá uma olhada o que os nossos vizinhos latino-americanos estão resolvendo, mesmo os Estados Unidos, eu acho importantíssimo olhar o que passa na América do Norte ou a Europa e encontrar algumas soluções para esses nossos conflitos, porque nós brasileiros estamos imersos nesse universo. E eu já cheguei à conclusão que a grande diferença que existe entre as pessoas é o idioma, porque no mais as pessoas são muito parecidas. A adolescência é a adolescência aqui no Brasil, é lá no Paquistão, é a adolescência nas Filipinas e é no Alasca. As crises, as dificuldades, a insegurança, as incertezas são as mesmas. Então, trago à consideração de vocês isso. E essa importante interface que deve haver entre o tema do direito e outras ciências, né? Embora eu sempre digo isso, e isso causa às vezes um pouco de rumor, que essa interlocução, por exemplo, entre o direito e a psicologia, para falar desses dois ramos, ela é muito importante, elas são complementares, só tem um detalhe: o direito e a psicologia vivem em mundos diferentes. É mais ou menos como o namoro entre o passarinho e o peixe. Podem até se apaixonar, podem até namorar, mas nunca poderão viver juntos, porque habitam mundos diferentes. O mundo do direito não é o mundo da psicologia, certo? A psicologia dá uma contribuição fundamental como ao direito na resolução dos conflitos, mas habitam mundos diferentes. Tem percepções das relações humanas que nem sempre são exatamente as mesmas, não é? E que exige que possamos ser capazes de fazer uma síntese disso e dar uma resposta adequada, justa à composição desses litígios. Estou falando aqui, por exemplo, volta a esse caso dessas questões de relacionamento sexual, que é uma coisa gravíssima, séria, importante, que a gente não pode em nenhum momento minimizar, mas que temos que ter a serenidade na condição disso e a suficiente clareza do momento de desenvolvimento que aquelas pessoas envolvidas naquele episódio estão vivenciando, não é? E não estou a falar absolutamente dessas coisas insuportáveis e inaceitáveis de pedofilia. Professor, eu gostaria de registrar aqui mais participações. Pois não. Tudo bem? O Instituto Federal de Porto Grande, o Instituto Federal de Cruzeiro do Sul, também no Acre. Um abraço para a conselheira Lucinaira, lá de Rio Branco. Também temos aqui do Maranhão, inclusive São João dos Patos, que menciona na atividade os artigos 112, 101 e 104 como
o desdobramento dos artigos 227 e 228. Perfeitíssimo. Manaus Centro, Tabatinga, no Amazonas, São João dos Patos, já falei, também Rio Branco, falei, Centro Manaus, Cruzeiro do Sul, aqui novamente, e Porto Grande. Também aqui mandaram do Polo Boa Vista o material redigido à mão aqui, a imagem do trabalho realizado. Parabéns. Barra do Corda, Maranhão. Então, e todos fazem referência ao artigo 4º, artigo 101, os demais artigos que eu acabei de mencionar, e terminam aqui parabenizando pela excelente aula e achando o conteúdo extremamente importante para as atividades dos conselhos. Que bom, eu fico grato. Nosso tempo está se esgotando. Eu cumprimento a todos que estão participando desse curso. Eu reconheço o esforço que isso significa, o investimento de tempo, né, de um dia inteiro de trabalho, o quanto isso é representativo, e amanhã prossegue. Eu quero dizer que eu sou um brasileiro absolutamente feliz com o meu país, eu sou orgulhoso do Brasil. O maior patrimônio do Brasil é seu povo, certo? As pessoas que trabalham, que produzem, os homens e mulheres engajados no trabalho dos conselhos tutelares, que é um trabalho difícil, que não é um trabalho simples, que é um trabalho de pessoas que têm que ter a capacidade de administrar permanentemente a frustração, a possibilidade de se renovar a cada dia com o mesmo ânimo, a mesma determinação que tinha antes de conhecer o primeiro revés, e é isso que tem que nos animar. Eu fiz isso a minha vida inteira, quando trabalhava enquanto juiz da infância e juventude, e sempre tive o maior admiração e o maior respeito pelos homens e mulheres que trabalham nos conselhos tutelares, porque sei das dificuldades que significa o trabalho na linha de frente, no dia a dia, aquele povo que bota o pé no barro, que entra na casa, que com seus próprios olhos percebe o sofrimento do outro, que sabe do cheiro dos lugares e sabe dos aromas daquelas flores. Eu quero dizer que eu respeito imensamente, estou feliz de estar aqui, encerro minha participação nesse nosso curso hoje, tenho que voltar para Porto Alegre, mas quero dizer que agradecer do fundo do coração o empenho de todos. Sei das dificuldades que houve ao longo do dia, até mesmo de conexão através de satélites e alguns problemas técnicos que foram enfrentados, mas da bravura desses pessoal envolvido e da sua dedicação. Um grande abraço, um abraço especial ao meu bom amigo professor Antônio, que sei da grave desafio que representa coordenar no governo federal o CIPIA, a SINASE e tudo mais que disso decorre, da complexidade desse nosso trabalho, mas eu tenho uma confiança absoluta nas coisas que fazemos e sou um otimista permanente. Eu acho que nós estamos juntos para andar para frente. Muito obrigado. Obrigado a todos, até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.